Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje eu retorno aqui para poder fazer uma tagzinha muito marota aqui no canal, que é a tag Quer Batalhar 2019. Para quem não conhece, essa tag a gente organizou o ano passado e estamos organizando novamente esse ano, tanto eu quanto o Bruno. A gente começou aqui pela Casa do Carvalho e pelo Só Detonando, que já saiu o vídeo dele também, se você quiser dar uma olhada aqui no card. E do que se trata essa tag? Ela foi trazida lá pela gringa alguns anos atrás pelo Kel e pelo Rod. Só que eles deram uma segurada agora de fazer conteúdo, apesar do Kel ter voltado agora com os podcasts dele, junto com o pessoal lá do Cast do Trovão. E até por conta disso, trocando uma ideia com ele, ele até sugeriu que a gente abrangesse mais mídias, né? Tipo, conteúdos diferentes. E a gente abraçou essa ideia, a gente curtiu. E tanto que nas regras desse ano a gente está disponibilizando para mais pessoas, tanto para quem tem, por exemplo, podcast, para quem tem só site que quer escrever um artigo, mas quer participar da tag, ou para quem tem canal no YouTube, para quem tem uma página no Facebook, mas não cria conteúdo em vídeo necessariamente. Então a gente adaptou um pouquinho as regras para que ela fizesse mais sentido também em algumas outras mídias. Mas o geral é colocar o logo lá, avisar quem te marcou, marcar 3 pessoas e responder as perguntas da tag. Por conta de questões técnicas eu vou responder as perguntas em off sem mostrar aqui a cara, porque o meu celular tá uma bosta, infelizmente tá ruim de gravar vídeo com ele. Então eu tô gravando só a introdução e vou gravar o encerramento também, belezinha? Bom, vamos lá então. A primeira pergunta é: e aí, você é Grookey Gang, Scorbunny Squad ou Sobol Squad? E eu, honestamente, sou Grookey Gang. Isso porque eu tecnicamente até gostei mais do Scorbunny na revelação dos starters. Até o lançamento do jogo eu passei a gostar muito mais do Grookey. E depois do lançamento do jogo, quando eu descobri as mid-forms e as formas finais dos starters, eu passei a gostar realmente muito mais do Grookey. Pra mim, as 3 formas dele são fantásticas, seguido pela linha do Sobol e por último a linha do Scorbunny. Eu em particular não gosto muito só do que eles fizeram com o pé do Scorbunny ali. Acho que eu teria gostado mais se as pernas fossem mais tipo a do Lucario, assim, sabe? Meio animalesca, né? A pata do Cinderace, ela é bem rente ao chão, como o pé de uma pessoa, né? E isso é meio estranho pra mim, né? As 3 midforms eu gosto bastante, mas eu acho que ainda gosto mais do Tolkien. Pra mim, acho que ele parece, dos 3, ele é o que mais parece um Pokémon padrão, tradicional, starter, midform. Então eu gosto muito dele. Mas as 3 são muito boas. A minha preferência realmente só fica pro Grookey, porque eu acho que ela é superior às outras 2. Pergunta número 2. Suas expectativas para a franquia para 2019 foram correspondidas? E eu vou dizer que sim, foram correspondidas sim. Porque o que acontece? Tecnicamente eu não sou uma pessoa de criar muita expectativa. Então, meio que o que aconteceu é meio que eu estava esperando. Eu não estava esperando algo hiper fantástico de Sword Shield. Eu estava bem pé no chão nesse sentido. Talvez o que mais me surpreendeu esse ano na franquia foi o Detetive Pikachu, que eu honestamente acabei gostando mais do que eu esperei que eu ia gostar. E pela qualidade técnica também, que eu não estava esperando muita coisa. Tava até com um pouquinho de medo de que ficasse estranho, mas ver no cinema aquilo foi bem legal. Então, no sentido geral, talvez a minha expectativa foi até levemente superada por conta disso. Com relação ao jogo, a minha expectativa ela foi atendida. É lógico que é bom eu reiterar aqui que existe uma diferença entre ter expectativa e o que eu gostaria que fosse acontecer no jogo. Eu gostaria que acontecesse um monte de coisa na franquia, porém eu tenho a consciência de que muitas delas ou que elas não vão acontecer no futuro próximo, ou elas talvez não aconteçam nunca. Então, nesse sentido, em questão de expectativa, que era o que eu esperava que o jogo ia atender, ele relativamente atendeu as minhas expectativas. Terceira pergunta: jogou Sword Shield e quais foram suas impressões sobre o jogo? E reforçando o que eu disse na última resposta, o jogo atingiu minhas expectativas no geral. Sim, eu joguei, obviamente. Assim como o Bruno também fez a live aqui, eu joguei. E a gente até fez um podcast review sobre o jogo. A gente fez uma análise entre o Bruno, o Danny e eu. Se você quiser ouvir esse podcast que a gente gravou, você pode ver tanto no YouTube aqui, quanto no próprio site da Casa do Carvalho. O podcast já tá no ar. No geral, eu gostei do jogo. Eu achei que ele foi levemente apressado. Ele foi rushado, sim. Ele tem algumas ideias que eu sei que se eles tivessem mais tempo, eles teriam colocado mais coisas no jogo, teria deixado o jogo mais redondo, mais limpo, mais polido. Porém, foi o que eu acredito que foi o que eles conseguiram fazer no tempo que eles tinham para fazer o jogo. Então, ele é bom, ele não é um jogo ruim. Ele é um jogo bom como qualquer jogo Pokémon é, mas é isso, né, no fim das contas. Eu ainda vou soltar aqui, tanto em vídeo quanto um artigo no site, né, que vai ser a minha análise oficial sobre Pokémon Sword e Shield. Então, entre essa semana e a próxima, vai estar saindo por lá e por aqui também no YouTube, a leitura dessa análise muito marota, belezinha?
Dynamax e Gigantamax, né, com uma categoria única, Mega Evolutions ou Z-Moves. Qual que é, entre aspas, o melhor pra mim? No caso talvez uma galera fique meio brava comigo nesse caso aí. Mas eu vou de Dynamax e Gigantamax. E eu vou explicar o porquê. Aí depende da ótica que você aplica. Por quê? Em questão visual, estética, eu gosto mais das megas. Eu prefiro as megas como questão estética. Porém, se a gente para pra analisar a aplicação dela no jogo, tipo, na região e tudo mais, os Z-Moves eles são superiores por conta do lance das danças, ele tá mais intrínseco à cultura de Alola do que o resto. Por outro lado, em questão de mecânica, pelo menos pro in-game, eu acredito honestamente que o Dynamax e o Gigantamax são mais interessantes. E eu digo isso porque, por exemplo, olhando como mecânica, uma experiência pessoal minha, eu utilizei muito mais o Dynamax e o Gigantamax do que as Mega Evolutions e os Z-Moves. Isso considerando que as Megas e os Z-Moves eram free. Toda partida você pode usar um. Aqui o Dynamax e Gigantamax é relativamente restrito às Gem Battles e aos Dance, aos Max Raid Battles. E mesmo assim, eu senti que eu utilizava mais, com mais frequência. Então toda batalha de ginásio eu praticamente usei Dynamax. Toda Den que eu rosteio eu uso de Dynamax e Gigantamax. Não é chato de usar. E eu utilizo com vários Pokémon, que é um outro negócio que eu não utilizava com Megas e não utilizava com Z-Moves. Mega eu usava um ou dois Pokémon, Z-Move é a mesma coisa, porque ocupou o slot do item. Então pro in-game, como mecânica, eu acho o Dynamax e Gigantamax superior. Porém, eu entendo que do lado competitivo pode haver outras coisas. Eu vi que o Dynamax ele foi banido do Smogon, porque single battle fica quebrado realmente, né? Enfim, eu não ligo pro competitivo, então pra mim tanto faz. Dependendo do Pokémon que você usa lá e tal, ele fica bem quebrado. Mas enfim, por outro lado, eu não sei como é que vai funcionar no competitivo oficial. A gente vai ter que ver no meio do ano que vem como é que vai ser o Mundial, né? Como é que vão ser os torneios aí daí pra frente, pra ver como que vai funcionar essa mecânica no VGC. Mas como eu falei, eu não ligo muito pro competitivo. Pra mim é mais questão visual, questão prática. Eu acho que o Dynamax, pra mim, ela se tornou mais divertida por conta disso. Pergunta número 5. O que você gostaria de ver de Pokémon no Switch? Isso é uma pergunta peculiar, porque a resposta do Bruno talvez fosse a que eu daria. Porém, eu acho que para não sair igual a resposta, eu gostaria de ver uma série de spin-offs nova no Switch. Por exemplo, tem o Pokémon, seria muito legal realmente ver um Mystery Dungeon novo, mas eu gostaria de ver algo diferente, assim como o Pokémon Ranger fez há mais de 10 anos atrás. Aliás, a trilogia em si praticamente tem 10 anos já. Então nesse sentido eu gostaria de ver algo diferente. Eu não gostaria de, tipo, seria legal ter um Pokémon Snap, por exemplo? Seria bacana. Seria legal ter um Battle Revolution da vida? Seria, mas eu gostaria mesmo de ver alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Uma coisa que aconteceu em 2019 que eu gostei bastante foi o Quest. Uma pegada mais mobile, uma pegada mais casual, interessante, achei bacana. Gostaria de ver coisas mais diferentes assim no Switch também. Pergunta número 6. Qual conteúdo você mais se orgulhou de ter feito esse ano? É lógico que tiveram vários conteúdos, né? Eu vou até fazer uma menção rosa aqui. As lives de desenho que eu fiz tentando desenhar os Pokémon de memória, que o pessoal foi sugerindo várias espécies pra eu fazer e tal. Houveram os podcasts, né? Obviamente, um dos que eu mais gosto de fazer é o da série das gerações, que a gente, né, olha todas as gerações. Esse ano a gente fez a de Ruby, Safira, Emerald e Fire Red, Leaf Green, né? A terceira geração. Mas acho que a coisa que eu mais gostei de fazer, e nem foi só pro YouTube, né? Foi meio que pra Casa do Carvalho como um todo. Foi o 1º de abril desse ano. Muita gente ainda nem estava inscrita no canal ainda, mas esse ano de 2019 a gente acabou fazendo a invasão da equipe Rocket na Casa do Carvalho, que depois, ironicamente, o Pokémon GO fez a mesma coisa, né? É óbvio, né? Não dá pra fazer isso ad eternum, né? Sem grandes dificuldades. Mas a gente elaborou toda uma questão da tomada da equipe Rocket nas páginas do Facebook, né? Porque a gente tem várias páginas, tem a do Casa do Carvalho, mas também tem o Elm, tem o Ash, né? Então todas as páginas foram tomadas, o site foi tomado, a gente estava fazendo uma transmissão ao vivo do podcast, onde a gente fez a interrupção pelo Giovanni, né? Tomando de fato a central de transmissões da Casa do Carvalho. Escolhido aí. Alô? Só um minutinho, gente. Acho que alguma coisa deu no Discord aqui. Pera aí. Atenção a todos os ouvintes. Seu líder está de volta. Hoje, tomamos a central de comunicações do Professor Carvalho. Isso é apenas o início do nosso plano maior de dominação.
Então foi um negócio bem legal que aconteceu ali no 1º de abril de 2019. E no final das contas, quem salvou tudo foi a nossa página do Genai, que era o cara do Digimon, né? Então no fim das contas ali, todos se unem em prol, né? E será que vai acontecer alguma coisa com o Genai? Porque no fim das contas, talvez a pessoa não saiba, mas o Genai ele faleceu, né? Nessa batalha. E ele voltou a ser um Digitama, né? Será que vai acontecer alguma coisa com o Genai? Talvez esse ano de 2020? A gente não sabe, né? Quem sabe não acontece alguma coisa com ele. Pergunta número 7. Qual a sua melhor memória com a franquia? A franquia chegou oficialmente no Brasil há 20 anos, né? 2019 completou 20 anos da chegada de Pokémon no Brasil. E uma vez que eu tenho acompanhado desde a chegada da franquia, é um pouco difícil selecionar só uma memória boa. Então, talvez dentre todas as memórias que eu possa considerar aqui, eu vou escolher uma memória em particular. Eu não lembro exatamente quando isso aconteceu, porque eu era mais novo. Eu imagino que tenha sido ali por 2000 uns quebradinho. É uma das primeiras coisas que vem na minha memória, né, quando eu penso na franquia, quando eu penso no passado, né, na franquia. Foi um dia que eu fui com o meu pai na 25 de março. Quem é de São Paulo conhece bem a 25 de março. Eu fui lá com ele. Era uma loja, era tipo um mini shopping lá. A gente foi, não lembro pra que era. Eu acho que era perto do Natal, se pá. Ou era ali perto do meu aniversário ou perto do Natal. Isso eu realmente não lembro quando que foi. E a gente foi comprar jogos de videogame, né? Eu tinha meu Play 1 ali e tinha o meu Game Boy. E aí a gente comprou uma fitinha que era aquelas fitas Piratex, né? Era 60 em 1, tá ligado? Tinha até umas hack ROM ali no meio que eu fui descobrir, tipo, poucos anos atrás que tinha umas hack ROM ali no meio. E algumas das versões presentes nessa fita era Pokémon Gold, Silver e Crystal. Aquela versão do Crystal não era a versão americana, era a versão japonesa, meio traduzida bugada. Então eu tenho a noção que era ali por volta de 2000, talvez no máximo 2001. Naquele dia eu não voltei para casa interessado em jogar o Crystal ainda. Eu estava interessado em jogar Gold, Silver. E eu lembro daquele dia a gente voltando no metrô para casa e eu jogando Pokémon Gold. Essa é uma das memórias que eu tenho afeto. Eu voltando da 25 de março com meu pai, jogando Pokémon Gold no metrô. Número 8. Qual item de Pokémon você mais gostaria de ter em sua coleção? É meio complicado porque eu não sou um cara muito material, assim. Eu não ligo muito pra pelúcia, não ligo muito pra mídia física. Tanto que, tipo, há uns 5 ou 6 anos que eu não compro mais mídia física nem de Pokémon. Então, pra mim é meio complicado escolher algum item. Talvez o que eu mais gostaria de ter, que eu penso assim, putz, se eu tivesse uma bela de uma grana sobrando, eu acho que eu compraria. É o Nendoroid do Red e do Blue com o Mil. Esse eu acho que talvez eu compraria, porque é o fator nostalgia, é basicamente nostalgia, é só por isso mesmo. Não tem outra explicação, é isso mesmo. Número 9. O que o público pode esperar do seu conteúdo em 2020? E essa é uma pergunta bem cabulosa, porque eu não sei exatamente que tipos de conteúdo a gente vai fazer em 2020, mas uma coisa que eu já até conversei com o Bruno é sobre a gente focar um pouco mais na própria periodicidade da Casa do Carvalho. Isso é uma coisa que eu quero trabalhar em 2020, é a gente conseguir trazer vídeos com mais frequência e podcasts com mais frequência. A gente está trabalhando essas ideias, não posso prometer que a gente vai fazer isso já no primeiro mês, por conta de correria da vida, por conta de problemas pessoais e de trabalhos, mas é uma coisa que tá martelando na minha cabeça e que eu quero conseguir fazer para que a gente possa crescer e, tipo, trocar mais ideias com as pessoas e poder expor as nossas opiniões, ouvir opiniões dos outros, e é isso que a gente quer fazer também em 2020. Então, acho que a periodicidade é um bom primeiro passo para que a gente consiga fazer isso e até viabilizar melhor a produção do nosso conteúdo financeiramente até, porque, né, a gente não vive de luz. Penúltima pergunta aqui. Dos novos Pokémon, qual o que você mais gostou e o que você menos gostou? E eu acho que isso é muito difícil pra mim, porque eu gosto de muitos Pokémon e eu desgosto de poucos. Acho que o que eu mais gostei foi o dragão, o dragãozinho, o Dragapult. Dragapult e as pré-evoluções dele, talvez pau a pau ali com a Corsola de Galar. Eu achei que foram Pokémon fantásticos inseridos nessa geração. Tem muitos outros que eu gostei muito. E dos que eu menos gostei é muito difícil eu falar os que eu gostei menos. Talvez os que eu possa citar os que eu menos usei ou os que eu menos tive interesse em usar. Que é aquele espetinho preto elétrico lá que eu particularmente não usei. Então não sei como é que é o Pincurtin. E acho que o Squavet. O Squavet e a evolução dele também eu sou meio que caguei. O Squavet e o Greedent. Eu meio que não me importei com eles. Assim como também não me importa muito com, por exemplo, o Diggersby, tá ligado? Acho que esses foram os que eu menos me importei nessa geração, assim.
Bom, e a última pergunta aqui, que na verdade é a 11ª, que não é bem uma pergunta, mas sim uma solicitação, é para indicar mais 3 pessoas para participar da tag. Como eu falei no começo do vídeo, a gente está abrangindo mais mídias diferentes, então eu vou marcar 3 mídias diferentes. Eu vou marcar um canal do YouTube, vou marcar um podcast, já que somos um podcast também, e vou marcar uma página do Facebook também. O canal no YouTube é obviamente que eu vou marcar o Marquinhos Camaleão. Afinal de contas, a gente conheceu ele esse ano, a gente trocou algumas ideias durante o ano, não só pela nossa recente amizade aí construída em 2019, mas também como agradecimento pelo fato de ter ajudado a gente aí também no crescimento do canal esse ano. Então, o segundo, que é o podcast, é óbvio que eu vou marcar o Kel e o Cast do Trovão. Afinal de contas, o Kel já organizou essa tag e agora que ele voltou a criar conteúdo, nada mais justo que ele e os participantes do cast também participem dessa tag. E por último, mas não menos importante, vou marcar aqui também a página do Facebook ou do Twitter, né? Eu não sei onde eles vão publicar isso, mas é a instituição Vida de Treinador, que são o pessoal que eu tenho bastante apreço também. Tem um humor muito peculiar, desenho também, fazem várias artes legais, inclusive estão publicando o Pokésember agora. Gostaria de ver as respostas deles para essas perguntas também. Enfim, no mais é isso aí. Novamente, se você não foi marcado, não tem problema, você pode participar. O link das regras vai estar na descrição deste vídeo. Para você que às vezes não quer responder a tag fazendo um vídeo ou fazendo um conteúdo, fazendo XYZ, mas quer participar, então as perguntas estão aí caso você queira responder na área de comentários. Fique à vontade para deixar as suas respostas também. Os participantes que mandarem seus respectivos links, seu site, seu vídeo, seu post no Facebook, os que mandarem pra gente através do nosso Facebook e no nosso Twitter em mensagens diretas, a gente vai publicar no nosso site. Lá eu criei uma área específica para comportar todas as publicações dessa tag desse ano, belezinha? Esse ano de 2020 a gente pretende fazer algumas mudanças, a gente vai tentar fazer uma periodicidade melhor, tanto nos vídeos quanto no podcast. Então, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí para trocar essas ideias com a gente no futuro também. Enfim, no mais é isso aí. Muito obrigado para você que assistiu até agora e até a próxima.